Olá pessoal, a paz do Senhor a todos vocês. Eu sou o evangelista Cid Braza e eu já quero agradecer a todos vocês que apertaram o play desse vídeo com a intenção de assistir e crescer em Deus. Muito obrigado. Eu quero, no Interpretando de hoje, eu quero trazer aqui a interpretação de um texto que é um tanto que conhecido, que se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 8 e no verso de número 22, que diz que Jesus ele dá uma ordem aos seus discípulos para entrarem no barco, e após essa ordem ele diz assim: passemos para o outro lado. Esse é o versículo, tá? Capítulo 8, versículo 22 do livro de Lucas. Jesus diz: passemos para o outro lado. Eu estive meditando nesse pequeno trecho, nessa pequena palavra, né, que é chamado aí de perícope pelos estudiosos, e eu estive pensando nessa expressão que Jesus usa, passemos para o outro lado. E eu notei que não está escrito passem para o outro lado. Não está escrito passe para o outro lado. Está escrito passemos para o outro lado. Se o texto tivesse escrito assim, ou se Jesus tivesse dito assim, passem para o outro lado, era como se Jesus estivesse querendo dizer assim: vocês vão na frente que daqui a pouco eu vou. Vocês vão andando, vão navegando, daqui a pouco eu chego. Isso se Jesus tivesse dito passem para o outro lado. Só que Jesus não disse passem para o outro lado. Jesus disse passemos para o outro lado. Qual a diferença de passem para passemos para o outro lado? É porque a palavra passem para o outro lado ou passe para o outro lado é singular. É Jesus olhando para alguém e dizendo: vão na frente que daqui a pouco eu vou. E já a expressão passemos para o outro lado é plural. Ou seja, ao invés de Jesus dizer assim, passem para o outro lado, em Lucas 8, 22, ele diz assim, passemos para o outro lado. Então o que Jesus quis dizer ali? Jesus queria dizer assim, passemos para o outro lado. Vocês vão passar, mas eu vou com vocês. Vocês vão passar para o outro lado, mas eu estarei com vocês. Vocês vão passar, mas eu passarei com vocês. Jesus, em hipótese alguma, tem a pretensão de deixar os discípulos sozinhos. É por isso que ele disse, passemos. Ele usa a palavra, o verbo passar, ele usa a palavra do verbo passar, passemos no plural, indicando que os discípulos iriam, mas ele também iria com os discípulos. Estão compreendendo? Indicando que os discípulos passariam, mas ele também passaria com os discípulos. Então o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que de fato nós vamos passar para o outro lado, só que nós não vamos passar sozinho. Por quê? Porque Jesus vai passar conosco. A ordem que Deus nos deu, a ordem que Cristo nos deu foi essa: passemos para o outro lado. Ele se inclui nessa passagem. Ou seja, você não vai sozinho. Cristo vai com você. Você não vai passar sozinho, porque Cristo vai passar com você. Então essa é a interpretação de Lucas 8, 22. E eu queria que você guardasse isso dentro da sua alma, dentro do seu coração, para que você pudesse lembrar que todas as vezes que o vento e a tempestade soprar no seu barco, nunca se esqueça que aquele que te deu a ordem para passar para o outro lado, ele está com você dentro do barco. Tá bom? Esse foi o Interpretando de hoje. Eu sou o Cid Braza e vou ficando por aqui. Deus abençoe.